do seu coração, que nessa manhã nós possamos nos deleitar na presença do Deus Santo, do Deus Criador, do Deus que criou todas as coisas e nos deu este dia santo, para que juntos nós pudéssemos adorar ao Senhor. Então, nesse momento, eu convido você para juntos nós cantarmos o hino Manso e Suave, 131. Convido você para ficar de joelhos e orar ao nosso Deus. Querido Pai, que habita nos altos céus, te damos graças, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estar aqui, Senhor Deus, na tua casa para adorar o Senhor. Seja com cada um dos teus filhos nesta manhã, que vieram, Senhor Deus, adorar o Senhor na sua santidade. Que o Senhor abençoe a cada família que aqui está, cada irmão, cada criança, cada jovem. Te peço também em especial pela mensageira desta manhã, que o Senhor venha usá-la de uma maneira especial,
que ela venha ser um canal de bênção, Senhor Deus, ao transmitir a tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa ungí-la nesse momento. Que o Senhor também venha derramar o teu Espírito Santo sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Que as palavras que forem ditas nessa manhã venham ser para cada um de nós um regozijo, que venha nos inspirar, que venha nos fortalecer, que venhamos, ó Pai, nos alimentarmos através dela. Abençoa, fica conosco, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus seja louvado. Eu convido o nosso irmão João Paulo para louvar o nosso Deus. Oi. Bom dia, irmãos. Um feliz sábado a todos. Souber do louvor, cante junto comigo. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei, sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar. Pois me perdoa, perdoa, Senhor. Te peço com devoção, deste tua vida morrendo na cruz. Eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, perdoa, Senhor. Te peço com devoção, deste tua vida morrendo na cruz. Eu quero ser teu, meu Jesus.
Mais uma vez, feliz sábado. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Hoje, né, a nossa pregação, ela é especial, porque o sábado hoje, ele está dedicado a uma igreja, o quê? Acolhedora, né? E o que significa uma igreja acolhedora? É uma igreja fria, uma igreja morna, uma igreja calorosa? Exatamente, né? Ali à frente hoje ficou os nossos diáconos, né? Nossos recepcionistas, que é a irmã Dora e o irmão Lindodonso, né? Que eu gosto muito quando eles estão na recepção, porque ela sempre tem um elogio para me dar, viu, irmã? Então, isso eu fico agradecida. Viu como é importante um elogio? Às vezes você não dá valor a um elogio, mas um elogio bota a sua autoestima para cima, né? E eu gosto quando ela está sempre à porta, porque ela sempre me elogia. Obrigada, irmã. Não só comigo, mas com todos, né? Então, o dia 25, né, de abril, hoje, ele está dedicado a uma pregação, não é uma pregação, eu acho assim mais um sermão, uma reflexão para cada irmão, né, fazer na sua vida, porque ser uma igreja acolhedora, ela não só começa na recepção, ela vem de fora para dentro. Ela não ao longo aqui da nossa palestra, nós vamos ver e ouvir de Deus, que é muito importante a gente ser calorosos com os nossos visitantes, com os nossos irmãos, porque muitas vezes nós vemos para cá desanimados, angustiados, e aqui encontramos o quê? Refrigério para a nossa alma. Amém? Então, o título do nosso sermão de hoje é Onde tudo começa bem. Amém? Vamos... Aqui tem uma pequena reflexãozinha, antes de nós orarmos, que diz assim, um casal, né? Ele enfrentava uma crise profunda. Eles estavam já pensando em se divorciar. Mas, antes desse passo, eles decidiram o quê? Ir à igreja, pela primeira vez, em muitos anos. Não por fé. Eles não estavam indo à igreja por fé. Mas por quê? Porque antes de assinar o divórcio, eles precisavam tentar mais alguma coisa. E eles vieram pelo caminho, um ao lado do outro, sem conversar, sem olhar um para o outro, porque eles estavam muito tristes. E sabiam que não haveria mais volta. Mas quando chegaram na igreja, eles foram recebidos na porta por um sorriso muito caloroso. Um abraço sincero e palavras que tocaram. As palavras foram essas: estamos muito felizes por vocês estarem aqui hoje. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Aquilo já os desarmou, né? Era como se o gelo que envolvia o coração deles, naquele momento, tivesse sido quebrado. E durante o culto, aí eles sentiram que o coração deles estava sendo envolvido pela alguma coisa assim especial. E no final, eles chamaram o pastor e decidiram dar mais uma chance para o seu casamento. Amém? Porque tudo isso começou aonde? Começou com quem recebeu eles na porta. Por isso que é muito importante a recepção. A recepção é um dos elos que mais liga a igreja, as pessoas à igreja. Ou para vir outra vez, ou para vir nunca mais. Sabia disso? Mas antes de nós falarmos aqui, nós vamos agora fechar nossos olhos e vamos orar. Mais uma vez. Maravilhoso Deus que habita nos céus, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, no Teu altar, te pedindo a unção do Teu Santo Espírito sobre cada pessoa aqui presente, sobre cada casal, sobre cada família representada. Que nós possamos ser uma igreja acolhedora, que nós possamos ser usados pelo Teu Santo Espírito
para receber as pessoas que vêm ao teu encontro. Fica conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Aqui nós vamos ver, irmãos, que a primeira impressão se forma rapidamente. Pesquisa indica que o ser humano leva de 1 a 7 segundos para formar a primeira impressão ao encontrar alguém ou entrar no ambiente. Isso ocorre antes mesmo que qualquer interação verbal. Já pensou? Você só leva de 1 a 7 segundos para para alguma coisa te causar impressão. Ou o rosto da pessoa, ou o ambiente que você está, o local. E é interessante que aqui aqui na referência de Willis Todd, em 2006, ele escreveu assim. Foi um estudo publicado na Psicologia Ciência, um nomezinho assim, que eu não sei bem pronunciar bem direito não. Que diz assim: os autores mostram que as pessoas fazem julgamentos sobre confiabilidade, simpatia e competência com apenas uma fração de 100 milésimos de segundos. Por isso que diz assim, a primeira impressão é a que fica. Não tem esse ditado? A primeira impressão é a que fica. Então, gente, vamos ter cuidado, né? Nós como os cristãos, a nossa pessoa, ela pode causar uma impressão positiva ou negativa em qualquer pessoa, né? A primeira impressão, ela é duradoura e difícil de mudar. A primeira impressão ativa padrões cerebrais que influenciam decisões subsequentes, mesmo quando não há informação contraditória depois. O cérebro, ele registra e armazena a primeira impressão de forma emocional, criando um filtro para as experiências seguintes. Então, é muito importante, irmãos, a maneira como recebemos as pessoas, a maneira como nós nos falamos às pessoas, como a gente se dirige às pessoas, o ambiente da nossa igreja, né? O clima, as pessoas, tudo isso, elas formalizam dentro do cérebro da pessoa, uma imagem que fica, né? Ou para ficar, ou para sair. Ambiente e recepção, irmão, impactam decisões inconscientes. Estudos sobre hospitalidade revelam que a temperatura do ambiente, a expressão facial dos recepcionistas, as cores e até os cheiros, até o perfume, até o odor, tem efeito imediato na disposição emocional das pessoas, influenciando sua decisão de voltar a um lugar ou não. Na prática, isso significa que uma igreja fria, desorganizada ou com recepcionistas indiferentes pode fazer com que alguém associe a fé com rejeição e nunca mais volte à igreja, né? É engraçado, eu estava lendo isso aí, eu estava pensando, quando eu vim de Acaraú para cá, eu não estava pensando em ficar nessa igreja, eu estava pensando em ficar na outra igreja. Mas quando eu assisti o culto lá, eu me senti sufocada, porque lá não tem janelas, tem a entrada e tem a saída, então aquilo me sufocou, aquilo me deu assim uma agonia, como diz a linguagem. Eu disse não, eu vou ficar na minha igreja mesmo, na que eu conheci, na que eu comecei, porque tem janelas, tem claridade, tem espaço, então isso influencia. A gente gosta de estar em lugares que você se sinta bem. Eu senti esse impacto. Outras pessoas entram lá, não vai ter esse impacto. Mas em algumas pessoas ficam, né? Então, a iluminação, o odor, o perfume, a decoração, o ambiente, as pessoas, tudo isso influencia para que você se sinta bem para voltar ou para nunca mais voltar. Então, quando a igreja for escolher
tenha muito cuidado em escolher pessoas para a recepção. Porque cada um de nós temos um dom que Deus nos concede. E o dom da hospitalidade, o dom da recepção, isso é um dom, nem todo mundo tem. É ou não é verdade? Eu sempre observo as coisas, não sei se é porque eu escrevo, né? Eu escrevo crônicas e eu gosto muito de observar as coisas. E quando eu vinha hoje, eu vi uma mulher abrindo a porta com a cara tão ruim, assim como se estivesse com raiva do mundo inteiro. Então, numa fração de segundos, ela passou para mim, como diz aqui, realmente o texto, em fração de milésimo, de 100 milésimos de segundo, ela passou uma impressão para mim de que estava com raiva de tudo. E talvez nem fosse isso, talvez seja o jeito dela, os problemas que ela está passando, mas, como diz, a primeira impressão é a que fica, né? Então, a gente tem que ser sempre sorridentes. Todo mundo tem problema? Tem. Quem é que no mundo hoje vive sem problemas? Quem é que no mundo hoje não passa por dificuldades? Enfermidades? Ontem eu estava pensando, esse ministério, o Ministério da Mulher, ele é um ministério muito importante. Ele é um ministério de fé, de oração, de poder, e que o inimigo não quer que esse ministério vá à frente. E eu lamento as mulheres da nossa igreja não participar fervorosamente, as mulheres não, a igreja. Porque quando fala Ministério da Mulher, não está incluindo só mulheres, está incluindo mulheres, jovens e homens, né? Ontem, a irmã Didi é a diretora do Ministério da Mulher. Nós combinamos de vir arrumar a igreja, mas a irmã se sentiu mal, né, irmã? Foi para o PA, tomou 2 injeções e um bocado de medicação. E eu vim com a exame, e me sentei ali e fiquei aguardando a reunião terminar para começar a dar uma arrumadinha simples, mas que requer ajuda, requer uma equipe. E eu fiquei sentada ali. Irmãos, em fração de segundos, eu senti uma dor no meio das minhas costas e paralisou meus 2 braços. E o povo falando, continuou sua pregação, a sua, como se diz, reunião. E eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse, meu Deus, eu vou morrer aqui dentro da igreja. Porque o que eu senti, irmãos, não tem explicação. Eu respirei fundo, fechei os olhos e eu fiquei pensando, Senhor, o inimigo não quer que esse programa seja realizado. Porque a minha vontade foi de me levantar e ir embora para minha casa. Porque eu me senti tão mal como eu nunca senti na minha vida. Quer dizer, a diretora estava no PA tomando injeção. E a vice morrendo numa cadeira? Gente, isso é coisa de Deus? Me explica. Isso não é coisa de Deus, irmão. O inimigo, ele usa as pessoas. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que eu estudei, ele sabe o que nós planejamos. E ele não queria que esse momento acontecesse, irmãos. Ele não queria. Mas Deus tem poder e é mais, né? Então, no Ministério da Recepção, é importante considerar que, primeiro, a decisão de retornar à igreja pode ser isolada nos primeiros segundos. Mesmo antes da música, mesmo antes da pregação. Você sabe a importância que tem? Mesmo sem ouvir o louvor, mesmo sem ouvir o pregador, a recepção é quem vai causar a primeira impressão. Segundo, o ambiente emocional criado na entrada pode aliviar sensações de pertencimento ou rejeição. Terceiro, quem está à porta não é apenas um voluntário não, irmãos. Você não foi à porta por acaso não. Você sabe o quê? Você é um agente espiritual da hospitalidade de Deus. Amém? Amém, irmão. Então, quando você recebe o cargo de ir à frente, você não está ali só para dar um sorrisozinho amarelo. Não, você ali está sendo o quê? Você está sendo uma pessoa usada por Deus. Você é um instrumento divino, amém? Então isso é muito importante. Quarto, a porta
é mais do que um elemento arquitetônico. Ela é um símbolo espiritual de transição entre o mundo e a presença de Deus. Na Bíblia, a porta aparece como acesso à presença divina. E eu gostaria que a igreja, lesse 3 passagens bíblicas. Êxodo 33:10, viu, Emílio? Lê aí Êxodo 33:10, Eu vou escolher aqui, o irmão Luiz vai ler Ruth 4:1. Deixa eu escolher outra pessoa bom de Bíblia aqui. James, você que está bem sentadão aí, assim, bem disfarçado, você vai ficar com Neemias 3:7. Você está aí bem descontraído, mas nós vamos ler essas passagens. Êxodo 33:10. Êxodo, pode aumentar. Êxodo 33:10 diz: E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. Então, o que acontecia aí? O que acontecia? Todo mundo ficava à porta da congregação para quê? Para adorar a Deus, para sentir a presença de Deus. Outra coisa também que acontecia também, o lugar de justiça e decisão. Vamos lá, Ruth 4:1. Ruth 4:1 diz assim: Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Nesse momento apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele a quem Boaz havia falado, e Boaz lhe disse: Meu amigo, venha aqui e sente-se. E ele foi e sentou-se. Então, aí, quando eles tinham um assunto para resolver, o que eles faziam? Eles iam à porta, reuniam os anciões e ali faziam o quê? As suas decisões. No caso aí de Boaz, ele estava decidindo porque quem comprasse as terras de Noemi, ele teria que o quê? Que casar com Ruth e o seu primeiro filho, seu herdeiro, a continuação. Vamos lá, Neemias. Neemias 3. 7:3. 7:3, né? E eu lhe disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor, e os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guarda entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos portões de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. Então, ali, aquela porta ali, aquele local ali era um espaço de quê? De vigilância, de cuidado. Então, a nossa porta, a nossa entrada, irmãos, ela faz toda a diferença na vida do cristão, Ao convocar Jeremias para pregar a porta do templo, Deus revela a importância daquele lugar como ponto inicial de transformação. Hoje nós estamos aqui falando sobre o quê? Sobre o ministério da recepção à luz do que a Bíblia ensina sobre a porta. E como isso se aplica à missão de acolher, como Jesus acolheu. Já que você está com uma Bíbliazinha aí na mão, você vai ler aí Jeremias 7:2. A importância que nós temos, o que a porta, como ela é importante para a nossa vida. Jeremias 7:2. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para andardes ao Senhor, adorardes ao Senhor. Veja só, igreja. Quando Deus enviou Jeremias, ele enviou a quem? Ele enviou ao púlpito. Ele enviou para onde? Para a porta, não ao púlpito.
para anunciar o quê? A sua palavra, a sua mensagem. Então, irmãos, a recepção é o primeiro sermão silencioso com que muitos visitantes têm contato. Um olhar acolhedor, um aperto de mão, um bom dia genuíno, são presença, um abraço, sejam bem-vindos. Então, isso é muito importante para quem está chegando. Não só para só visitante, não, irmãos. Para cada um dos filhos de Deus. Para cada um que faz parte dessa igreja. Isso é muito importante. Porque um bom dia, um abraço, quebra barreiras emocionais. Quantas pessoas não estão precisando de um abraço? De uma palavra de conforto? Aquele que está à porta também pode ser intercessor em silêncio por cada pessoa que entra, como Ana. Veja que Ana, ela entrou, se ajoelhou-se e ali ela ficou implorando, né? Elias viu aquilo, achou que ela estava bêbada, mas ela disse: não, Senhor, eu não sou uma mulher ímpia, eu estou aqui com meu coração o quê? Amargurado, eu estou aqui implorando. E que foi que Elias disse? Que Deus ouça a tua petição, vá em paz. E quando Elias falou aquilo para Ana, ela não saiu mais dali angustiada, amargurada. Ela saiu, comeu, bebeu e foi para casa revigorada. E ano depois ela concebeu o que ela tinha pedido. Então, as pessoas que estão à porta, elas também têm o poder de abençoar. Aí por aí você tira o quanto é importante o ministério da recepção, né? A porta como lugar de honra e serviço, né? Está lá no Salmo 84:10, quem quer ler? Salmo 84:10. Hoje eu quero que a igreja participe. Eu não gosto de sermão temático, não, textual, mas hoje eu vou botar um pouquinho para vocês lerem, para vocês verem a importância que tem. O que é que o salmista fala lá no Salmo 84:10? Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. E aí? O salmista preferia estar o quê? À porta da casa. À porta da casa do Senhor, porque ele disse que era como se fosse 1000 anos para ele. Então, irmãos, o salmista expressa o valor de ser o quê? Humilde. Na entrada da casa de Deus, em vez de ocupar qualquer posição de destaque no mundo. Ser recepcionista, meus irmãos e minhas irmãs, não é uma tarefa menor, viu? Mas uma posição honrada aos olhos do Senhor. Amém? O gesto simples de estender a mão pode ser uma semente plantada no coração daqueles que o Espírito Santo regará a palavra. Os discípulos de hoje, que serve como se estivesse lavando os pés dos visitantes, são aqueles que estão o quê? À porta, meus irmãos. À porta para que outros entrem. Veja a importância da hospitalidade. Veja a importância da recepção. A recepção é tudo. Às vezes eu falo assim: eu prefiro chegar numa casa e ser bem recepcionada, sentir que eu sou amada, que eu sou bem-vinda, do que uma pessoa me receber friamente, me dar o melhor quarto, a melhor comida, mas eu sentir que aquela pessoa não está feliz com a minha presença. Isso já aconteceu com vocês? Porque às vezes acontece. Da gente chegar e a gente notar que a gente não é bem querida naquele local. Às vezes a pessoa tenta lhe agradar, mas às vezes você não tem nada, só tem um copo com água, mas a sua palavra, a sua palestra, a sua conversa lhe agrada. Você sai dali reconfortado, né? Então isso é muito importante, irmãos, né? O ambiente da igreja começa a ser construído antes da pregação. Ainda no portão. Muitas pessoas chegam tristes, cansadas, desanimadas, mas um recepcionista acolhedor, simpático e sorridente
pode acender a esperança no seu coração. Amém? Então, a partir de hoje, irmãos, vamos ser mais corteses, né? Mais alegres, mais felizes, né? A recepção é música antes do culto, veja só. O abraço que antecipa a graça, um coração tocado na entrada, estará mais sensível à palavra de Deus no altar. Se você é bem recebido ali, você vai se sentir bem em se sentar e ouvir a palavra de Deus. Mas se você não é bem recebido, se você se sentir que é mais um que está entrando, porque tem muitas igrejas aí, irmãos, que a gente entra e sai, tirando o bom dia, às vezes, de uma pessoa, de uma senhora, geralmente bate os idosos, não sei porquê. O povo tem mania de botar, eu não tenho discriminação não, né, porque eu vou fazer setentinha, então eu não sou nenhuma jovem, né, eu tenho orgulho de dizer minha idade, tenho prazer, né, mas, olhe, é muito importante, jovens, pessoas alegres, pessoas de bem com a vida, mas por incrível que pareça, parece que os jovens hoje são mais tristes do que os velhos, é mais desanimado do que os idosos. Eu estava falando, irmã, esse ministério da mulher não é mais para nós não, é para porque duas velhas com problema de coluna para cuidar do ministério não dá certo não. Vamos no próximo ano procurar pessoas jovens, pessoas alegres, pessoas dinâmicas, pessoas que queiram fazer a obra do Senhor, porque hoje a gente só encontra essa disposição nas pessoas que têm mais idade. Só as pessoas depois de 30, 40 anos, e olha que o Ministério Jovem agora, eu já fui diretora de jovem aqui com 49 anos. Mas hoje não aceita mais não. É até 32 ou até 36, se eu não me engano. Hã? Até 30, ponto, atirou 2. Está caindo cada vez mais. Então, veja só, e a igreja, irmão, os princípios, as coisas, e as pessoas que vão entrando, os jovens que vão entrando, não tem mais aquela potência, não tem mais aquele pique que a gente tem não. Não tem não. Então, aí joga as coisas em cima das velhas, coitadas, pobres, tudo com a coisa, uma dor numa coluna, uma dor não sei aonde, uma artrose, uma artrite. Menina, não falta. O que termina em tite, nós todas temos. Mas a gente sempre está firme e forte. Eu sempre estou firme e forte para a obra do Senhor. Eu sempre digo assim, minha carcassinha está velha, mas o meu espírito tem 18 anos. Quando falou ali ir para a classe do jovem, eu fiquei tentada a ir para a classe dos jovens. Porque eu adoro jovem. Eu adoro lutar com adolescentes. Eu gosto de jovem. Porque jovem tem, tem garra, sabe, gosta de aventura, e velho gosta de cadeira, e de rede, não sei mais de quê. Isso não dá, isso não faz parte da minha vida não, irmãos. Não estou ainda nesse patamar. Eu sou jovem, eu gosto de aventuras, eu gosto de rally, eu gosto de trilha, eu gosto da tirolesa, eu gosto de ir para a praia, eu gosto de luau, tudo isso. Viu? Foi uma coisa que eu nunca quis, irmão, por incrível que pareça. Eu já fui tudo na igreja. Olha, todos os cargos eu já tive na igreja, menos aventureiros e desbravador, por incrível que pareça, né? Hã? Mas é assim, enquanto eu tenho 18 anos, o meu marido tem 100. Aí o negócio não anda muito bem, sabe? O negócio desanda aí. É os 20 anos com 100 anos, né? Que não dá certo. Mas vamos continuar aqui, vamos deixar a brincadeira de lado, né? Então, a porta, né? A porta como lugar de cura e ação missionária. Tem outra coisa também que acontece à porta, né? Em Atos 3:2. A porta do templo chamado Formosa, um homem coxo de nascença estava ali. E quando João e Pedro passaram, o que foi que eles fizeram? Será que eles passaram na carreira e nem deram atenção àquele homem? Não. Eles pararam, ouviram o que aquele homem queria. E Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. Né? Então assim, irmãos, aquilo que a gente tem, hoje nós vivemos num mundo de tristeza, de mazelas, de doenças, de enfermidades, né? Hoje os adolescentes têm mais depressão do que os idosos.
Né? Então, assim, hoje todo mundo está precisando de quê? De uma palavra amiga, de um conforto, de um abraço. E é difícil a gente se abraçar, até pai e mãe hoje está difícil, não é verdade? Parece que as pessoas têm vergonha. Parece que as pessoas têm vergonha de demonstrar que são felizes, que está alegre, que dá um carinho. Hoje nós vivemos num mundo caótico, um mundo, como diz Augusto Cury, né? Que o povo vive numa masmorra da solidão. Saúde mental zero. Os hospitais psiquiátricos, as clínicas de psicólogo, tudo estão lotadas. Porque todo mundo querendo o quê? Uma pessoa para conversar. Porque em casa, irmãos, às vezes esse celularzinho afasta muitas famílias. Os filhos não têm mais tempo de falar com os pais, chamar de coroa, que você está 100 anos luz atrasado, não sei o que, não sei o que lá. A mulher está lá assistindo a novela dela, o Big Brother Brasil. O homem está lá, vem para casa, traz os problemas do escritório para casa, traz um notebook para ficar trabalhando. E aí, como é que ficam as famílias? Como é que fica o amor, o afeto, o carinho? Zero. É por isso que tem tantas pessoas depressivas, ansiosas, com síndrome do pânico. Porque com ansiedade, todo mundo hoje, até as crianças estão sofrendo de ansiedade. Porque nós vivemos num mundo que todo mundo corre atrás do seu, só olha para o seu nariz. Ninguém tem tempo para nada. Até para uma visita. Aqui e acolá, às vezes assim, não vamos visitar fulano, está doente. Gente, será que a gente precisa de uma visita só quando está morrendo? Só quando está doente? Não, irmãos. Todo ser humano tem necessidade de ouvir uma palavra amiga, de receber um amigo à tardinha, fazer um pôr do sol na casa de um amigo, comer ali uma cevadinha. Pronto, sábado passado eu fui lá na casa da mãe Doura. Amei, viu, irmã? Amei estar lá com vocês, fazer o pôr do sol com vocês. Foi muito aconchegante, foi muito agradável. E isso, irmãos, está faltando entre nós. Todo mundo não tem tempo. Sábado está todo mundo morto. Ai, hoje é o dia, trabalhei a semana toda. Hoje é dia de eu me deitar, vou passar o dia dormindo. Não é isso, irmãos. Ellen White fala que a gente não deve sobrecarregar o nosso corpo para o sábado a gente estar exausto. Porque um sábado é um dia para a gente não ganhar o pão de cada dia, mas é um dia para a gente trabalhar em prol da humanidade. Do seu irmão, visitar asilos, visitar idosos, visitar pessoas enfermas, fazer uma visita, até mesmo para a sua mente, ir lá na beira do rio. Eu estava dizendo, meu marido, você nunca tem dinheiro para gastar comigo. Vamos fazer uma pescaria, que a gente não gasta nada. Você pega um anzol, eu pego o outro, e a gente passa ali à tarde, olhando para a cara do outro, olhando quem passa, pegando uma piaba, a gente volta com outra mente. Se não tiver, não pegou nada, mas pelo menos a gente deu um mergulho. Né? É verdade, irmãos. As pessoas pensam que para se divertir tem que ter muita grana. Tem não. Um passeiozinho no interior, na beira do lago, pescar, caminhar. Tudo isso é coisa. Eu não tenho dinheiro para ir a um restaurante. Vai ali comer um espetinho. Vai caçar passarinho, fazer qualquer coisa diferente. Mude seu ritual, mude sua rotina. Mude. Não tem dinheiro? Mas tem coisas que o dinheiro não compra. Às vezes você dá um presente tão bom, uma joia, você chega aqui, abre, a mulher está lá, uma joia da Vivara, né? Que custou não sei quantos mil. Mas, cadê o amor e o carinho para com você? Cadê a atenção que você às vezes não dá para sua esposa, para o seu cônjuge? E vice-versa, para os seus filhos? Para você mesmo, a gente tem que ter um tempinho para a gente. Né? Então a gente tem que ter um tempo para a gente, irmão. Seja lá o que for. Às vezes você não dá importância, mas aquele que você faz é tão importante para o seu companheiro, para a sua companheira. Os pais reunir os filhos, vamos fazer uma caminhada. Ellen White fala muito isso no lado adventista. Né? Fala muito. Terminando, né, irmão? Terminando porque eu falo demais. Então, irmão, um recepcionista pode ser aquele que oferece mais do que um boletim informativo. Um olhar atento, um tratamento com dignidade e até uma oração.
A porta da igreja também é a porta da missão. Começa ali o trabalho de levar alguém a Jesus. Então é muito importante, irmão, quando você for escolhida para ser recepcionista, lembre-se que você está sendo o quê? Um portador de Deus. Um recepcionista de Deus. Tudo vai começar ali na porta. Tudo vai começar com seu sorriso, com seu aperto de mão, com um olhar acolhedor, com um abraço, dependendo da pessoa, né? E aqui diz assim, certa vez, para terminar, certa vez um jovem visitante entrou numa igreja pela primeira vez. Ele tinha crescido em um lar muito difícil, né? Lutava contra a depressão e nunca tinha sido abraçado por uma comunidade cristã. Naquela manhã foi recebido à porta por um irmão sorridente que disse: "Você é muito bem-vindo aqui, que bom que você veio." Quer dizer, essas palavras já levantaram mais o ânimo dele, né? O impacto não parou só ali. No corredor, uma senhora se aproximou carinhosamente e perguntou seu nome. Ao sentar-se, uma família lhe ofereceu espaço e falou: "Fique com a gente, é bom que você fique aqui." Durante o culto, ele foi tocado pela mensagem, pela música e pelas pessoas ao seu redor. Todos sorriu e demonstrava genuíno interesse por ele. Na saída, outra pessoa disse assim para ele: "Volte sempre, você já faz parte da nossa família." Sabe o que aconteceu? Naquele mesmo dia, o jovem escreveu nas suas redes sociais isso: "Hoje eu visitei uma igreja e parecia que toda a congregação estava à porta. Não somente o irmão da recepção, mas todos me acolheram como se Jesus estivesse ali esperando por mim." Que lindo, né? Que lindo. E eu deixo aqui um desafio para a igreja. Um desafio. A hospitalidade cristã não é a igreja. Aliás, a hospitalidade cristã não é tarefa de um grupo apenas. Por isso que diz igreja acolhedora. Porque não é só a recepção, tem que ser a igreja toda, completa, né? É chamado de todos discípulos. É uma tarefa que nós temos, que todos nós somos discípulos de Cristo. Cada gesto, cada contato é uma porta aberta para a graça de Deus. Amém, irmãos? Seja você também uma porta viva, irmãos. Não seja aquele irmão que às vezes chega com a cara enjoada, mal amado, mal amada. Vamos deixar nossos problemas para trás, porque problema nós temos. Mas vamos sorrir. Sorrir faz bem. Sorrir a gente só mexe com 16 músculos. Já a raiva é 70. Já pensou? Sabiam disso? Pois é. Então, irmãos, seja você também uma porta viva. Uma porta viva que receba todos com graça, sem julgamento, com empatia, com atenção verdadeira. Sorri com sinceridade, porque seu sorriso reflete o amor de Deus. Amém? Servir com humildade, sabendo que não há função pecando na casa de Deus. Ah, irmãos, me escolheram para diácono. Eu não queria ser diácono, eu queria ser ancião. Irmão, o diácono é um dos cargos mais importantes que tem dentro da igreja. Mais consagrado que tem diante de Deus. Sabiam disso? E às vezes você não quer ser um diácono. Você não quer ser uma diaconisa. Você não quer estar lá à porta. Você está vendo hoje a importância que tem estar à porta recebendo as pessoas. Amém? Outra coisa também. Você é um representante de Jesus, o verdadeiro acolhedor. Conduzir todos à porta. Você está conduzindo a porta dos céus. Amém? Então hoje, irmão, hoje, Deus está chamando cada um de nós, a mim e a você. Ele nos convida a fazer parte ativa do ministério da recepção. Não apenas fisicamente, mas com um coração acolhedor, com amor, com carinho, né? E eu estou lançando esse pedido também, não só na recepção, mas que vocês acolham com mais amor o ministério da mulher. Ele está precisando, ele está fechando as portas, ele está apagando as luzinhas. Depende de vocês. Nós estamos à luz de velas. Nós estamos à luz de velas.
Quem vem, só tem 4, 5 almas orando por todos vocês, por toda a igreja. Mas já pensou se todos estivessem juntos? Unidos, em oração? Todos os pedidos que eu coloco naquela caixinha, irmãos, que eu já coloquei, eu já recebi, viu? Os pedidos que eu coloquei lá, eu já recebi. E até hoje eu nunca fiquei sem receber nenhum. Amém? Porque a oração tem poder, irmãos. E o nosso ministério é um ministério da oração, é um ministério de poder, é um ministério de evangelizar, é um ministério de missão que nós temos para com a igreja. E a igreja está dormindo, cochilando, sem dar atenção a esse ministério. E nós estamos à luz de velas. E eu espero que o Espírito Santo, nesta manhã, toque no coração de cada pessoa aqui presente, que faça desse ministério ressuscitar dos mortos, porque está morto, irmão. Morto o ministério da mulher. E um ministério para funcionar, tem que ter no mínimo, 5, 6 almas trabalhando junto em prol de acontecer alguma coisa. Para pregar aquele simples papelzinho ali, que está ali, que vocês talvez nem olhem, nem valorizem, mas nós precisamos de 4, 5 pessoas aqui. Eu precisei. Para poder... É simples, mas foi preciso o sacrifício de 4, 5 pessoas para ajudar. Se não fosse, não teria sido possível. A gente tem que trabalhar em equipe. E aqui diz, Deus está chamando cada um de nós. Vamos nos comprometer a ser uma igreja onde ninguém entra sem ser notado, sem ser amado, sem ser acolhido. Quando toda a igreja decidir acolher, o céu se torna visível o quê? Na terra. Amém? Amém, irmãos. Que o Espírito de Deus possa trabalhar nesta manhã em nossos corações, em meu coração que decidi desistir. Mas eu vi que o inimigo é isso que ele estava querendo. Adoeceu a mim e adoeceu minha irmã. Mas Deus, pela graça de Deus, nós estamos aqui. Né, irmão? Pela graça do nosso Senhor Jesus. Então, que o Espírito Santo trabalhe nesta manhã, em cada coração, em cada família, para a honra e glória de Deus. Amém? Amém. Vamos chamar aqui agora, né? Muito bem, depois dessa mensagem maravilhosa, desse recado, né, dessa missão, né, aqui foi abordado a missão de cada um de nós, não só para aqueles que ficam à porta como recepcionista, mas cada um de nós temos essa missão de recepcionar a cada um dos nossos irmãos e amigos que entra dessas portas para dentro. Então receba esse convite, esse chamado, essa missão, porque é de todos nós. Então vamos ficar em pé, vamos cantar, vamos louvar o nosso Deus. Cadê os meninos? Som, oi. O exemplo deixado por Cristo Jesus.
hoje a nossa igreja está sendo um culto todo especial, a igreja acolhedora. Lá ali na saída tem uma cadeirinha, né, para quem quiser se sentar e tirar uma foto, se sinta bem acolhido, né, fica registrado esse momento. E nós vamos orar agora e nós vamos chamar aqui para ficar ao nosso lado uma pessoa muito querida na igreja que está aniversariando hoje, que é o Jorge Luiz. Ora, Jorginho. Mas eu também tenho 20 anos, né? Outro dia eu estava aqui abraçando o Jorginho, e hoje de novo, viu? Pela graça de Deus. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus que estás nos céus. Graças te damos, Pai, por ter nos proporcionado esta manhã maravilhosa aqui, falando da Tua palavra, dos Teus conselhos. Que o Senhor, que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar, venha nos instruir, venha fazer de nós corações acolhedores, mãos que saibam abraçar, e que Deus venha derramar ricas bênçãos sobre a Tua igreja, sobre o Teu filho aqui, o Jorginho, que está fazendo mais um aninho de vida hoje, que o Senhor lhe conceda vida longa, cheia de paz, de prosperidade, realização dos seus sonhos, dos seus projetos, e que Deus venha não só realizar os deles, mas cada um de nós que temos ainda nossos sonhos, nossos projetos, nós entregamos nas Tuas mãos, Pai. Seja feita a Tua vontade, leva-nos em paz aos nossos lares e nos traga amanhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para Jorginho.